Pessoal, chegamos numa das aulas mais importantes, que é onde eu vou abordar os conceitos, de liquidez e também de estruturas macros e internas, tá? Isso tudo vai ter que caber numa aula. E nessa aula a gente vai começar a usar as ferramentas mais na prática, para vocês entenderem de fato como tudo funciona, tá? Primeiro conceito que vocês precisam ter em mente é o seguinte: nós usamos três time frames, H4, M15 e M5. Eu sempre falo para vocês usarem dentro dos três time frames o mesmo workflow de trabalho, certo? Quando eu falo isso, a gente vai começar a entender que nós temos estruturas macro e internas dentro dos três time frames, tá? Só que nós vamos utilizar o H4 e principalmente o M15 como base e o M5 para fazer as nossas entradas, principalmente utilizando as estruturas internas, tá, pessoal? Ou seja, nós vamos visualizar todos os gráficos para ter a tomada de decisão, para entender se naquele momento o mercado está numa tendência de alta, de baixa, ou ele tende a quebrar estrutura, se ele está num ponto de liquidez importante e assim por adiante, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo H4. Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu tirar ele, tirar todos os desenhos e fazer os estudos aqui com vocês novamente. Vamos pegar aqui, deixa eu só mudar uma coisa aqui. Então, o chat trade e trazer o gráfico todo ali para vocês. O mesmo workflow de trabalho em todos os time frames, começando pelo H4, tá? Vamos fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender como que estão as linhas, como que estão, para que lado que, o H4 está funcionando, para que lado que ele está andando, Então, o que a gente faz aqui? Primeiro, traçamos as linhas, tá, pessoal? Então, aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Opa. Só gostaria de entender ali. Beleza, vamos lá. Ó. Nesse topo, pullback. Como a gente tem aqui, ó, uma movimentação dentro que não rola a boss, tá? Nós podemos traçar aqui uma linha só, tá? Mas eu gosto de fazer dessa forma, porque daí eu consigo entender onde tem um topo duplo, a gente sabe que é um ponto de liquidez importante, assim vai, Então, ó, pullback importante. Quando é um candle ignorado, eu também considero, tá? Um topo ou um fundo importante que ele vai capturar liquidez, tá? Depois vocês vão entender o que é o ignorado. Beleza? Vamos lá, ó. Eu vou traçando tudo, tá? Onde tem um pullback, eu vou traçando. Ó. Agora vem aqui em cima. É um servicinho chato, mas muito necessário. Eu sempre falo isso para vocês que ele é necessário porque quando você tem esse visual rápido para você entender o que de fato está acontecendo na tendência, às vezes nós precisamos tomar decisão muito rápido aqui no Nasdaq, no day trade, quase sempre,
Então, o que nós precisamos aqui? A gente precisa olhar e já entender o que está acontecendo, tá? Então, é importante a gente traçar essas linhas, tá? Aqui eu não vou considerar, aqui é só uma lateralização. Aqui ele faz. Onde tem 2 candles ao menos eu já considero, tá, pessoal? Aqui eu já vou colocar aqui em cima, que daí houve o pullback aqui. Aqui ainda é interno, mas vamos manter um padrão. Vamos lá. Vamos manter o padrão. Onde tem no mínimo 2 candles, nós temos um pullback. Vamos lá, aqui tem pullback. Aqui dá para já colocar aqui, ó. Aqui tem uma lateralização. Já vamos tocar a ficha aqui direto, ó. Beleza. Beleza. Agora vamos para as Fibonacci, tá? Fibonacci, nós temos, ó, eles pegam essa movimentação toda de alta, vem aqui e captura a liquidez, né? Então, uma Fibo macro da macro, assim dizendo, que aqui já acaba nem sendo do H4, e sim já num gráfico maior, mensal e tal, mas é um ponto importante que a gente vai traçar. Que vem desse fundo até no topo histórico, tá? Percebam como o gráfico respeita a região de 61.8 a primeira vez, sobe lá em cima e depois vem na 7,9 e aí reage novamente. Por que que aqui, a hora que ele quebra essa estrutura aqui em cima, eu considero ainda essa Fibo antiga? Por quê? Quando ele pega na 61.8 e dispara para cima, ele deixa muita liquidez aqui embaixo ainda. Muita liquidez. E a liquidez a gente visualiza como, pessoal? A gente visualiza através das linhas, tá? A liquidez, ela sempre está nos topos ou nos fundos importantes, tá? Então, olha só. Vamos lá. Lembrando, cada 2 candles eu já considero um pullback. Aqui para cima eu já não preciso traçar mais porque o preço já chegou, né? Já chegou nessa região aqui, ó. Se a gente tirar bem o zoom, já chegou nessa região. Já capturou esses fundos aqui, né? Então, assim, ó, nós temos liquidez ainda parada aqui embaixo, tá? Só que como se trata de um gráfico de H4, pode ser que agora ele não venha mais aqui embaixo, isso venha num futuro maior, né? Lá para frente, né? Então, assim, essa Fibo macro da macro validada, tá? Chegou próximo de Golden Zone e começou a reverter tendência, tá? Agora, nós vamos montar a estrutura, as estruturas internas. E aqui percebam, ó, o mercado vinha subindo, ó. Aqui já é uma alta reta, né, e direta, ó. Olha aqui que interessante, pessoal. O pullback, tá? Que faz o choque, aqui, ó, ele tem 50%, bem tranquilo. Só que esse 50% eu não vou contar dessa pernada toda aqui. Porque a partir do momento que houve um pullback aqui de 2 candles, ou às vezes vem um candle que vem forte, aqui, tá? Aqui eu já considero uma nova pernada para definir choque, tá? Então, assim, aqui, ó, ele pega a partir daqui e faz
no mínimo 50% de pullback. Ó, e vem e faz a nossa quebra. Faz a nossa quebra e faz o choque. Aonde que ele faz o choque aqui, ó? Subiu, fez pullback, subiu, subiu. Quando ele quebra a estrutura aqui, ó, ele quebra e faz o choque. Já vamos botar ali. Um choque, tá? Aqui é topo histórico, tá, gente? Então, a gente já sabe que ele estava numa região importante, tá? Agora, beleza. Então, a gente olhando para macro da macro, a macro de fato aqui, nós tínhamos uma tendência de alta que quebrou para baixa, certo? Então, a gente vem traçando Fibonacci, ó, para vocês fazerem esse teste. Ó, no mínimo 50%, quebra a estrutura aqui embaixo e faz um boss. Quebrou a estrutura, fez um boss, então a partir desse topo aqui que quebrou, opa, ferramenta errada. Aqui pegou primeiro 38.2, a gente vai esticar essa fibo, retorna na região de 50, 61.8, quebra a estrutura e faz um novo boss. F8, mais uma retração Fibonacci, aqui pega no mínimo 38.2, estica a estrutura, chega na região da Golden Zone, quebra para baixo de novo, temos um novo boss. Pernada que fez o boss, joga estrutura, a Fibonacci, desculpa, retorna na região de 61.8 e faz um novo boss. Fibonacci chegou na região de Golden Zone, quebra a estrutura, faz um novo boss, aqui embaixo. Porém, lembra daquela Fibo macro que nós tínhamos? A região que ele chegou é a região da Golden Zone, pessoal. Ou seja, a hora que ele toca aqui, eu já sei que ele está numa região importantíssima da Fibo macro no H4, tá? Então aqui nós vamos considerar a Fibo macro, essa Fibo toda de alta, e a movimentação interna das estruturas internas estavam de baixa. E o que a estrutura interna de baixa fez? Justamente foi capturar a liquidez da macro, tá? Então assim, a hora que ele faz o choque aqui em cima e começa a estruturar para baixo, eu devo fazer vendas, porque ele fez choque ali em cima e começou a fazer boss quebrando para baixo. Até onde eu vou? Até no ponto importante de captura de liquidez. Esse ponto importante de captura de liquidez é aqui no 61.8. Olha só como ele resiste aqui no 61.8, ó. Ou mais abaixo, porque eu sei que tem liquidez mais abaixo, porque tinha fundos importantes aqui, né? Por exemplo, isso aqui, ó, olha quanta liquidez tinha aqui. Sempre lembrando, pessoal, a liquidez sempre está nos fundos importantes e nos topos importantes, tá? E a Fibo vai nos auxiliar, nos demarcando esses pontos, né? Tá? Então, assim, aqui ainda ficou liquidez para trás, mas como é um gráfico muito grande, pode ser que não busque agora, que ele vai começar a quebrar topo histórico novamente e vai seguir viagem, tá? Olha quanto, né, se a gente for analisar, olha quanta liquidez tem aqui para baixo. Só que, gente, tem que dar uma baita crise na economia para ele vir buscar isso aqui um dia. Pode acontecer? Pode, mas não é uma regra, né? Então, quer dizer que
nem sempre ele vai capturar toda a liquidez. Quando ele tiver num momento, a economia estiver num momento muito bom, ele vai subir e vai deixar muita liquidez em tempos gráficos maiores para trás. Agora, quando a gente traz isso para o M15 e para o M5, aí já é mais difícil. Aí a gente já vai ter aquela visão de, opa, não capturou toda a liquidez. Logo ele vai lá, tá? Muito em breve ele vai lá. Mas então tá. Então, se nas estruturas internas nós tivemos queda, né? Nós tivemos choque, boss, né? Onde a gente estaria vendendo. Após isso, nós vamos ter um choque, ó. Esse choque ele acontece aqui. Ó, esse choque acontece aqui. Ele acontece nesse último topo importante que a tendência de baixa interna deixou, tá? Percebam, pessoal, tendência macro e interna, ela vai ter em todos os tempos gráficos, tá? Quando H4 tiver para o mesmo lado que M15, por exemplo, a gente tem uma sincronia dos time frames maiores, sincronia das tendências. Aí sim, a gente fica mais seguro ainda de pegar o trade, tá? Então assim, aqui agora a gente tem a quebra da estrutura que vinha de baixa para alta. Nesse momento, nós vamos ter uma nova Fibonacci, agora de alta. Uma nova Fibonacci, agora de alta, olha só. E se nós pegarmos, aqui, nessa hora vocês precisam ser criativos, tá? Essa alta, vocês têm que entender que se nós olharmos para baixa, todos esses topos, lembrando, topos e fundos é onde tem liquidez. Então, nós temos liquidez nessa região aqui, nós temos liquidez nessa região aqui, onde inclusive ali tem uma FVG, né? Nós tínhamos liquidez nesses topos, nós tínhamos liquidez nesse topo, tínhamos nesse topo, tá? Então, se nós pegarmos aqui a hora que ele faz um choque, ó, né? E ele reverte essa tendência, todas essas Fibonaccis aqui, ó, elas perdem o seu valor, porque já são movimentações passadas que funcionaram, tá? Só que aonde, a gente tem que entender, aonde nessa possível alta agora, porque ele fez choque, a baixa pode barrar. Então a gente vem aqui, ó, e traça mais uma Fibonacci agora em toda essa pernada de baixo. Agora percebam, ele vai, captura a liquidez, aqui agora ele está me mostrando que ele deve subir, tá, gente? Então assim, só que claro que ele não vai subir reto, né? Ele vai chegar nos pontos de liquidez e vai sentir. Então, ó, ele vem nesses topos aqui, sente e começa a fazer o pullback do choque. Agora, e se nós olharmos, olha só, 79% de Fibo. Olha que interessante, olha que importante que é a região de Golden Zone. E de 61.8 também, mas a Golden Zone muito mais, tá? Muito mais. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você está enxergando essa Fibo de baixa aqui, o que não estaria errado, correto, tá? Vamos ver o que acontece em 61.8, que é o nosso primeiro ponto importante. Tá? Nosso primeiro ponto importante, 61.8. Ah, desculpa. Aqui é 79. Vamos lá, ali depois. E aqui é 61.8, região, né? Visualizando 61.8 e olhando para cima e vendo que tem muita liquidez para cima ainda, eu não acredito, tá? 90% das vezes ou mais,
ele não vai pegar 61.8, vai romper esse fundo macro aqui de novo, deixando toda essa liquidez para trás. Muito difícil. O mercado tende a não deixar a liquidez para trás. Se ele fizer, às vezes vai acontecer, isso aqui depois fica uma região muito importante a hora que ele chegar ali e retornar, tá? Mas olha só, vamos supor que eu vendi 61.8. Gente, eu preciso sair na FIBO contrária, tá? É entrar, proteger o mais rápido possível e tentar sair numa FIBO contrária. Que nesse caso aqui, era uma movimentação bem curta. Só que, claro, gente, a gente está em H4, tá? Vamos supor que a gente pegou em 61.8 aqui, botou o stop aqui em cima, sair na FIBO contrária. O que seria a FIBO contrária aqui? Olha só, aqui nós tínhamos um pullback, ó. Aqui nós tínhamos um pullback, subiu. FIBO contrária do movimento, sai em 61.8, sai fora. Vende aqui, sai aqui. Por quê? Porque aqui em cima tem muita liquidez a ser buscada, tá? E provavelmente você sempre tem que ter em mente que ele não vai deixar essa liquidez para trás para depois tentar cair de novo. Que eu não estou vendo que é o caso, tá? Para mim agora ele vai começar a subir, mas temos que fazer essas marcações. Então depois que fez um choque, traça a FIBO de baixa e aí você vai ter os pontos onde ele deve respeitar e começar no mínimo fazer uns pullbacks para depois tentar romper de novo. Ou seja, aqui está meio que acabando o combustível do carro, ele vem reabastecer para subir, tá? Então nesse caso aqui, fez choque, chegou numa região de 7,9 da FIBO de baixa, temos uma nova FIBO de alta. O que ele vai fazer internamente, gente? Vamos lá. O que ele vai fazer internamente? Ele começa a subir, tá? Vai fazendo as quebras de estrutura para cima, né? Vai fazendo os BOS para cima. Vejam, tá, pessoal? Vejam que quando nós temos uma alta aqui e temos um pullback muito pequeno, ou seja, ele é de 38.2 ou até menor, tá? Ele não chega em 50%, nós temos uma região muito importante de liquidez, onde o preço deve segurar no momento que ele chega lá, tá? No momento que ele chega lá, esse preço deve segurar. Aqui nós temos, dá para se dizer aqui, ó, aqui tem esse pullback aqui, dá para se dizer 50%, aqui já vai subindo, aqui tem 50%, ó, e aqui ele não faz 50%. Logo, isso em todos os tempos gráficos, tá? Isso aqui fica uma região muito importante quando ele volta nessa região. E geralmente ele vem e praticamente iguala, deixando um fundo duplo aqui, tá? Isso aqui é aquela estratégia da 88, né? Que eu sempre digo o seguinte, nessa situação aqui, ó, internamente, tá? Vamos supor, nós tínhamos uma FIBO aqui, 50%. Tínhamos uma FIBO aqui, nem 38,2%. Aqui nós temos duas situações. Ou a gente estica a FIBO dessa forma, para até o momento, para o retorno ficar demarcado. Olha só que interessante. Ele fica dentro da 61,8, vem, visita a linha desse pullback e reage para cima, tá? Que é a maneira que eu mais gosto de usar. Ou você traça a FIBO a partir desse pullback e espera visitar praticamente a linha de 100%, tá? Aí você compra, por exemplo, aqui na 88, deixa o stop aqui abaixo e faz a tua meta financeira, ou, né, tenta deixar andar, né, porque ele tende a romper topo, né, em alguns casos, né? Então aí vai de cada um, né? Mas o mais interessante para mim é esticar a FIBO a partir daqui, tá? E aí aguardar lá em 61,8, 50%, 61,8, desculpa,
igualando a linha desse pullback aqui para a gente fazer a compra. Ou seja, no conceito de SMC, aqui fica uma order block bem interessante, tá? Porque se nós pensarmos só nessa Fibo macro aqui, gente, que tem muito trade para fazer até chegar aqui, é um tempo gráfico grande, né? Então a gente precisa saber encurtar, saber aonde que estão os pontos que o mercado deve dar uma segurada, deve voltar, para depois tentar cair de novo. Beleza? Então tá. Agora, internamente, o que aconteceu? Ele subiu, foi fazendo quebras de estruturas para cima, ó, foi quebrando, 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 até o momento que ele vem e nos faz um choque. E esse choque ele acontece aqui, ó. Então, deixa eu copiar aqui que fica mais fácil e rápido. Faz um choque aqui, ó. Quebrou a estrutura para baixo, faz um choque, sobe, não rompe o topo de novo e quebra de novo, tá? Agora eu tenho que visualizar o seguinte, beleza, como é que está a minha macro de momento? Minha macro de momento ela é de alta, porque ele fez choque. Minha macro de momento é de alta. Nesse momento aqui eu não estou mais visualizando essas fibras aqui, estou visualizando o que a principal do momento me fala. Então nós estamos numa fibo de alta. Quando ele quebra essas estruturas para baixo aqui, ele tende agora a vir capturar liquidez, tá? Onde estão essas liquidez? Nesse caso aqui, nos fundos, tá? Nós tínhamos liquidez aqui, tá? Aqui são duas coisas, tá, pessoal? Quando ele faz essa estratégia aqui do pullback curto, que eu expliquei para vocês, ele tende a romper topo. Ele vai fazer um movimento natural aqui e tende a romper topo. Agora a gente vai ter que entender como é que vai ser na próxima abertura, na segunda-feira, né? Ele tende a romper topo. Mas se ele não fizer isso, ele tende a capturar liquidez mais para baixo. Então a gente sempre tem que olhar para todos os lados. Se ele vir capturar liquidez mais para baixo, aonde que estão esses pontos de liquidez? Nos fundos. Nos fundos. Tá aqui. E tá aqui. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha só. Como bate 61.8 e justamente na Golden Zone, tá? E é aqui que eu falo, pessoal. Ele tende a capturar toda a liquidez para ter combustível necessário para romper topo depois, tá? Ou seja, se ele vir aqui na 61.8, pessoal, eu estou em H4, mas isso aqui é exatamente a mesma coisa, o mesmo workflow, os mesmos conceitos vocês vão aplicar em M15 e M5, exatamente a mesma coisa, tá? Então não dá bola aqui para o time frame, e sim para o contexto do negócio, tá? Para os conceitos, beleza? Então se eu tenho em mente que ele está em captura internamente ele está caindo para vir capturar liquidez macro, eu tenho que ter em mente que ele não deixa liquidez para trás, tá? Se ele não deixa liquidez para trás, teoricamente aqui ele vai ter que vir na Golden Zone, certo? Mas aqui na 61.8 ele deve reagir, ele deve subir, tá? Então vamos supor que o mercado faça isso aqui agora. Chegou na 61.8. Inclusive temos uma FVG ali, né? Nesse momento eu posso comprar e sair na Fibo contrária. Sair na Fibo contrária em 61.8. Por que isso, Thiago? Porque eu sei que ele deixou liquidez para trás e que ele deve vir capturar, tá? Então entrou aqui
stop aqui embaixo, tá? A hora que ele começar a subir, stop no zero o mais rápido possível e sai na fibo contrária. Beleza? Agora, ele caiu. Chegou na Golden Zone. Fiz a entrada no toque ou aguardei uma confirmação. Stop no fundo. Tá? Stop no fundo e deixa fazer a confirmação para depois vocês começarem a proteger. Não protejam cedo. Stop no fundo, vai subir, vai vir confirmar. Se vocês quiserem, peguem nessa confirmação. Se vocês não tiverem segurança de pegar aqui no toque, peguem na confirmação e aí vocês vão gerenciando depois o stop, botando no zero, a partir do momento que essa confirmação foi efetuada. Beleza, pessoal? Então, assim, vocês precisam olhar sempre para macro e o que está acontecendo também na interna, na tendência interna, tá? Então, lembrando, ponto de liquidez sempre nos topos e fundos, coincidindo com a Fibonacci, os pontos de Fibonacci, e muitas vezes também nós vamos ter ali ainda o Gamma Flip e a Open Day Line, para nos dar mais uma certeza.